Programa Água Viva com Júnior Calazans. Momento de reflexão na Palavra de Deus. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, chegamos ao momento de refletirmos as Escrituras Sagradas, né? Este é um momento muito especial. Eu costumo dizer que é tão especial quanto qualquer outro momento em que você está ofertando algo a Deus, né? Como um momento de louvor, por exemplo. Uma pessoa que se dispõe a entoar hinos em gratidão ao Senhor, está ofertando o seu sacrifício a Deus assim. Um grupo que se levanta com a perspectiva de ofertar algo ao Senhor. Este momento que nós estamos aqui, por exemplo, na rádio, tocando algumas canções. Então tudo faz parte de uma engrenagem que deve funcionar em sua completa harmonia para que o corpo ele desenvolva de maneira uniforme, né? Hoje nós trataremos aqui um tema que eu coloquei como o mal como ferramenta de dispersão. O texto que leremos hoje é muito curioso e com ele eu quero provocar aqui uma reflexão em cada um de nós sobre o mal e a sua maneira de atuar. Observe só, uma tendência muito forte é naturalizarmos acontecimentos que ocorrem dentro das igrejas, ou templos, ou espaços que nos reunimos para cultuar ao Senhor. Quando falo sobre naturalizar, eu me refiro à forma como nós convivemos, como nos relacionamos e como nos acostumamos com comportamentos, ações e reações que se tornaram comuns nestes espaços. É menino correndo de um lado para outro, é celular filmando grupo de coreografia, é celular filmando grupo de louvor, é celular filmando palavra, é um tal de levantar para beber água que é terrível. São conversas paralelas enquanto a reunião está seguindo. E eu quero chamar a sua atenção neste momento porque para algo que nós deixamos fugir, escapar por entre os nossos dedos. Não há como negar a verdade de que o mal existe. E ele atua na perspectiva de manter o nível de dispersão satisfatório a ponto de que o coração se mantenha na categoria de um terreno rochoso, ou uma beira do caminho, ou espinhoso, mas nunca chegue ao ponto de ser terra fértil, como é falado na parábola do semeador em Mateus capítulo 13. Mas vamos ao texto. O texto que nós leremos está no livro de Marcos, capítulo 9, os versos 14 e 15, daí nós pulamos para o 17 ao 29. A versão que eu estou utilizando aqui é a Nova Versão Transformadora. Vamos ao texto. Verso 14. Ao voltarem para junto dos outros discípulos, viram que estavam cercados por uma grande multidão e que alguns mestres da lei discutiam com eles. Quando a multidão viu Jesus, ficou admirada e correu para cumprimentá-lo. Vamos pular para o 17 agora. Um dos homens na multidão respondeu: Mestre, eu lhe trouxe o meu filho que está possuído por um espírito impuro, que não o deixa falar. Sempre que o espírito se apodera dele, joga-o no fogo e ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito impuro, mas eles não conseguiram. E Jesus lhe disse: Geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino. Então trouxeram o menino. Quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino e ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece com ele? Desde que ele era pequeno, respondeu o pai.
Muitas vezes, o espírito lança-o no fogo, na água, e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos, se puder. Se puder, perguntou Jesus, tudo é possível para aquele que crê. No mesmo instante, o pai respondeu, eu creio, mas me ajude a superar minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito impuro, dizendo, espírito que impede este menino de ouvir e falar, ordeno que saia e nunca mais entre nele. O espírito gritou, causou outra convulsão intensa no menino e saiu dele. O menino parecia morto. Um murmurinho correu pela multidão. Ele morreu. Mas Jesus o tomou pela mão e o ajudou a se levantar. E ele ficou em pé. Depois, quando Jesus estava em casa com os seus discípulos, eles perguntaram, por que não conseguimos expulsar aquele espírito impuro? E Jesus respondeu, essa espécie só sai com oração e jejum. Bom, o texto vem até aqui. Eu vou te pedir, por favor, que você se atente a isso. Guarde essa palavra, unidade. Bom, o texto que acabamos de ler nos mostra um grande tumulto causado por um jovem possuído por um demônio desde a sua infância. Observe que, paralelo a este tumulto, estava acontecendo ali, bem perto, e por isso é importante sempre nos atentarmos ao contexto tratado no livro, o eixo da mensagem, um momento sublime e glorioso onde participavam ali Jesus, Elias e Moisés. E tinham como observadores ou telespectadores, não sei, os discípulos Pedro, Tiago e João. Olha só que coisa extraordinária. Jesus havia levado os apóstolos Pedro, Tiago e João para um alto monte. E lá acontece o seguinte, aparecem Moisés e Elias. E Jesus, ele foi transfigurado. A Bíblia narra sobre a perspectiva de Marcos que o rosto de Jesus começa a resplandecer e que as suas roupas ficaram tão brancas, mas tão brancas, de modo que nenhum lavandeiro conseguiria atingir um nível de branco daquele numa roupa, ou seja, as roupas resplandeciam muito mesmo. E aí o que acontece? Uma nuvem de fumaça cobre Jesus, Elias e Moisés. E aí uma voz fala lá de dentro da nuvem de fumaça, este é o meu filho amado, ouçam-no. E o detalhe é que tudo isso foi em frente a Pedro, Tiago e João. Olha só o que acontece. Neste momento, a Bíblia ela também nos faz saber que os apóstolos, Pedro, Tiago e João, eles ficaram nervosos, apavorados pela grandeza, pela grandiosidade que estavam presenciando naquele momento. Diante de tanta coisa que surgiu, que passou na mente deles ali, eles ficaram tão atordoados que eles sugeriram a Jesus o seguinte, que fizessem 3 tendas, uma para Elias, outra para Moisés e outra para Jesus, a fim de que eles ficassem agora morando ali. Eles ficaram tão nervosos, não sabiam de fato nem o que dizer numa situação dessa, que eles propuseram isso ao Senhor Jesus, de tão grande foi o nível de nervosismo e perplexidade que os apóstolos ficaram diante da grandeza que estavam contemplando seus olhos ali. Bom, e aí o que acontece? Quando os apóstolos estavam descendo desse monte, depois de presenciar toda aquela glória, eles se deparam com a confusão que estava instalada com o povo, os fariseus e os discípulos que não conseguiam expulsar o demônio do jovem. E aí a pergunta, quantas vezes alguns de nós já dissemos
fulano de tal é assim mesmo. Ou cicrano é tão encrenqueiro que até o diabo nem precisa fazer nada para que essa pessoa atrapalhe nada, ela já é encrenqueira por si só. Eu vou abrir uma aspas aqui e contar uma história que me veio à mente. Uma certa vez eu escutei uma história que era sobre o diabo e um burro, né? E conta a história que havia um burro amarrado a uma árvore. E veio então o diabo e soltou esse burro. O burro entrou na roça de um camponês vizinho e começou a comer tudo. A mulher do camponês vizinho, que era dono da roça, quando viu aquilo, pegou o rifle e disparou, pá! E matou o burro. O dono do burro ouviu o disparo e quando saiu, viu o seu burro morto. Ele ficou com muita raiva. E por conta dessa raiva que foi produzida dentro dele, ele entrou em sua casa, pegou o rifle e atirou contra a mulher que tinha matado o seu burro. Na volta para casa, o camponês, que era esposo da mulher assassinada, viu a sua mulher morta. E pegou uma arma também, foi e matou o dono do burro que tinha matado a sua mulher. Os filhos do dono do burro, ao verem o pai morto, queimaram a fazenda do camponês. O camponês, em represária, matou todos eles. Depois alguém vai e pergunta: como aconteceu toda essa destruição, toda essa tragédia? Só pode ter sido coisa do diabo. E o diabo, ouvindo aquilo, disse: eu apenas soltei o burro. Todo o resto foi feito por eles mesmos. É um texto de um autor desconhecido. Mas enfim, por que eu trago esse texto? É porque até muitas vezes, muito de nós tendemos a responsabilizar a raiz da maldade a um acontecimento meramente humano, e nós esquecemos de que toda a origem de mal, toda a origem de maldade tem o seu surgimento a partir do diabo. Sabemos que existe uma verdade bíblica e que não podemos negar essa verdade, em que o mal entrou no mundo a partir das ações do diabo. Então, tudo o que é mal, como o pecado, a mentira, as destruições, as traições, doenças, tragédia, são frutos dele. Vamos voltar um pouco aqui e entender que depois que lemos o texto eu pedi que você guardasse uma palavra. Qual foi essa palavra? Você se lembra? Vou te dar 2 segundos. Não lembrou? 1, 2, eu vou te ajudar. A palavra é unidade. Bom, vamos pensar e continuar pensando a respeito de todo esse contexto aqui. Pode ser que você ache que nós então demos uma volta e nos perdemos, mas presta bastante atenção. No lugar onde nos reunimos como igreja, eu trago a palavra igreja, que é no seu significado literal, é como os chamados para fora, como o espaço que nos reunimos como corpo de Cristo, observamos uma série de situações e acontecimentos que têm como principal objetivo enfraquecer e impedir a existência e a permanência da unidade no corpo de Cristo. Olha só, os elementos utilizados pelo inimigo das nossas almas se repetem em todos os espaços onde deveria ser local da presença e manifestação do poder de Deus. As ferramentas que o diabo tem usado são a fofoca, o disse-me-disse, as profecias inventadas que nunca acontecem, disputas por cargos, quem canta ou toca mais, etc. E tudo isso sabemos que acontece. Entretanto, não conseguimos relacionar como a atuação do diabo numa brecha dada pelo irmão A ou B. Vamos ao texto no livro de Marcos, capítulo 1, verso 21 ao 24, que diz assim: Jesus e os seus seguidores foram à cidade de Cafarnaum. Quando chegou o sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. O povo ficou admirado com o seu ensino, pois ele falava com verdadeira autoridade, diferente dos mestres da lei. De repente, um homem ali na sinagoga, possuído por espírito impuro, gritou: Por que vem nos importunar Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir?
Sei quem você é, o Santo de Deus. Observe só. A narrativa no entorno desse texto, ela nos mostra a forma como o povo estava maravilhado com o ensino de Jesus. A Bíblia ainda narra a diferença entre a forma de ensinar de Jesus e a forma de ensinar dos fariseus. E ela ressalta sobre a autoridade de Jesus em seu ensino. Entretanto, no meio da reunião, aparece mais um homem, com espírito imundo, para atrapalhar a reunião e a unidade do corpo de Cristo. Nós temos a obrigação de, enquanto corpo de Cristo, estarmos vigilantes, ligados a todos esses sinais, para que não sejamos enganados e passemos a ter raiva, apatia ao ser humano. Irmão nosso, parte atuante do corpo de Cristo, por em algum momento essa pessoa está sendo induzida, usada pelo diabo. O que é que Paulo fala lá no livro de Efésios, capítulo 6, o verso 12? Ele diz: a nossa luta não é contra os seres humanos, mas sim contra os seres espirituais da maldade. Eu vou convidar você novamente a ler mais um texto. Marcos, capítulo 4, verso 35 ao 40, que diz: ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram clamando: Mestre, vamos morrer! O Senhor não se importa. Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então, Jesus lhe perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Este evento bíblico aconteceu em uma viagem que antecedeu o encontro de Jesus com o jovem Geraseno ou Gadareno, como trazem algumas versões. A imensa tempestade ela se apresentou antes do milagre que estava reservado para aquela cidade onde Jesus ia. O jovem Geraseno ou Gadareno, como vemos nos versos do livro de Marcos, capítulo 5, de 7 a 9, ele estava possuído por um demônio chamado Legião, porque eram muitos demônios. A partir do encontro com Jesus, o jovem ele foi liberto dos demônios que o perturbavam. Quando ele foi liberto, o jovem se vê naquela condição livre de todo aquele peso, de todas aquelas dores, e o jovem propõe seguir Jesus aonde quer que ele fosse. Mas Jesus convence o jovem, encoraja o jovem a ficar naquela cidade e a contar as maravilhas que ele tinha recebido. E toda a cidade conheceu o favor de Deus através do testemunho daquele jovem. Então, antes do milagre, a salvação que estava pré-estabelecida para aquela cidade, o diabo ele se levantou para tentar afundar o barco, para tirar, dispersar os discípulos e Jesus, causar pavor. Mas Jesus tem o controle de todas as coisas, acredite nisso. Os discípulos presenciavam todas as maravilhas feitas por Jesus, porque era tudo feito diante dos seus olhos. E eles ainda se perguntavam por que passaram tanta vergonha em não terem conseguido expulsar o demônio que apresentou naquele jovem. Eles se questionavam porque tinham recebido de Deus a autoridade, então não foi um evento isolado, eles simplesmente não decidiram expulsar o demônio por conta própria, eles já tinham em outra ocasião recebido de Deus a autoridade
para assim fazer. Vamos voltar um pouco. Livro de Marcos, capítulo 6, no verso 7, 12 e 13. Diz assim: reuniu os 12, quem reuniu? Jesus. Então reuniu os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos impuros. Então eles partiram, dizendo a todos que encontravam no caminho que se arrependessem. Expulsaram muitos demônios e curaram muitos enfermos, ungindo-os com o óleo. Observe só, o motivo de não terem conseguido expulsar o demônio daquele menino foi o que causou nos discípulos uma certa frustração. Eles ficaram frustrados porque diante de tanta gente eles não conseguiram expulsar o demônio daquele jovem. Eles estavam envergonhados e se perguntavam por que não funcionou daquela vez. Perguntavam um ao outro por que não funcionou dessa vez. Mas o fato curioso, e onde também devemos nos atentar, é que em todos os momentos que iria acontecer algo glorioso, espíritos imundos se manifestavam para impedir, atrapalhar, neutralizar a realização do milagre, quebrando o poder da unidade da igreja. Na passagem que lemos e saltamos propositalmente o versículo 16, tem uma pergunta. Essa pergunta é feita por Jesus. Então, Marcos, capítulo 9, verso 16, Jesus pergunta: sobre o que discutem? E a pergunta de Jesus, ela tem a intenção de provocar os apóstolos e os induzirem a pensar sobre qual o foco que eles estavam se prendendo naquele momento. Por que eles estavam tão envolvidos naquele teor de discussão? Então, com a confusão que estava ocorrendo enquanto Jesus estava com Pedro, Tiago e João no monte com Elias e Moisés, notamos que Jesus estava mostrando a eles que estavam se perdendo no objetivo e se prendendo a questões deste mundo, elaboradas pela ação direta do diabo. Olha só, no verso 29 desse mesmo livro de Marcos, Marcos capítulo 9, 29, Jesus responde a um questionamento que estava além da compreensão dos apóstolos, porque eles tinham sido enviados por Jesus no capítulo 6 e o Senhor havia dado a eles autoridade. Jesus diz a ele: essa espécie de demônio, essa casta de demônio, algumas versões trazem isso, só sai com oração e jejum. A orientação de Jesus é que os apóstolos teriam que compreender a importância de viverem uma vida de santidade e relacionamento intenso com Deus. E a partir dessa santidade, desse relacionamento, o reino de Deus estaria evidente na vida deles. Vamos continuar a leitura. No livro de Marcos, capítulo 16, do verso 15 ao 18, diz assim: Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo. Se beber algo venenoso, não lhe fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Para finalizarmos esse nosso momento de reflexão sobre as Escrituras Sagradas, no final do livro de Marcos fica claro, evidente, que os apóstolos de Cristo tinham sido tratados e curados em relação às situações que causavam nele dispersão. Neste momento aqui, eles já estão inteiramente curados. Então as confusões que acontecem em momentos que antecedem o milagre
A provisão, a orientação de Deus não podem nos arrebatar os sentidos a ponto de focarmos em soluções materialistas, mas que estejamos atentos ao fato de que as dispersões no entorno dos eventos têm a perspectiva de impedir que o outro lado, o favor de Deus, alcance uma vida, uma comunidade, uma cidade inteira, um estado, uma nação. A nossa luta e a nossa batalha não são contra os seres humanos. Tem um irmão ou irmã fofoqueiro ou fofoqueira na igreja? Ore por ele. Ore por ela. Se você é motivo de confusão e das maiorias dos conflitos nas reuniões, se arrependa e se consagre ao Senhor. Preserve o sagrado. Não se dê o luxo de permanecer disperso no local onde Jesus é anunciado, porque você pode perder algo de especial e valioso para a sua vida e que pode mudar a sua história. O inferno, o diabo e os seus anjos são os maiores interessados em que o homem ou a mulher se mantenham inertes, apáticos em relação ao conhecimento de Deus. Haja em unidade, desperte e se arrependa dos seus maus caminhos. Essa é a reflexão que eu trago para todos nós nesta noite. Pai, te damos graça por essa palavra, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, que o Senhor se faça presente na nossa vida e que nós venhamos guardar em nosso coração essa chave que foi entregue por nós hoje a partir do Teu Santo Espírito. Deus amado, que nós venhamos preservar o Teu amor e o Teu favor na nossa vida em todo o tempo. É o que eu te peço e agradeço em o nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Mais alegria e alto astral. Você está ouvindo Programa Água Viva com Júnior Calazans.